que você, pastor, eu não estou indo no culto hoje, não vou amanhã, fulana falou de mim. Não, irmão, você deixou de acreditar, pode ter certeza, deixou de acreditar num Deus que tudo pode ter certeza que vai deixar de acontecer também na sua vida. O milagre vai parar de entrar na sua casa, o milagre vai parar de entrar no meio da sua família. O seu salário, olha, pode ganhar muito dinheiro e não vai valer para nada. Sabe por quê? O devorador entra a partir do momento que você não obedece a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que se você der ouvidos à palavra de Deus e praticar o que Ele te ordena, pode ter certeza que a bênção estará sobre a sua casa. Em tudo que você tocar será abençoado por Deus. Aleluia. A Bíblia diz que vai ter bênção no seu armário, vai ter bênção no campo, vai ter bênção dentro do ventre, vai ter bênção na onde você tocar os pés. Aleluia. Vai ter bênção onde você tocar as mãos. Mas o papo aqui é um papo reto. Olha aqui, irmão, você precisa acreditar, tomar posse. Esse é o meu Jesus, e a partir de hoje eu vou comprar essa guerra. Aleluia. É através de mim que Jesus vai fazer, aleluia, a glória dele nesta cidade. É através de mim que Deus vai me usar, aleluia, porque eu vou estar à disposição de Jesus, aleluia. Ô irmão, tem pessoas aqui nesse momento, aleluia, juntamente conosco, assistindo e presencial. Olha, Deus quer te abençoar de forma sobrenatural. Pastor, mas Jesus já me abençoou. Escute bem o que eu vou dizer para você. O que Deus tem é muito maior que você tem, aleluia. As coisas dessa terra não podem comparar com o que Deus tem para você. Olha, a alegria que Deus tem, nada terreno pode comparar com a alegria que Deus tem para você, aleluia. Palavra do Espírito Santo para com vossas vidas nesta noite. Mas o Senhor não está contando com soldados covardes. Jesus está contando com qual soldado? Valente. O soldado sai para a guerra e sabe como vai voltar? E o soldado sempre volta inteiro? Todo soldado volta inteiro? Sim ou não? Não. Tem soldado que volta na batalha faltando a mão, faltando o pé, mas nem por isso ele perdeu a guerra. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: ou estamos juntos, ou estamos juntos, ou vamos caminho céu, ou infelizmente você vai ficar para o meio do caminho. E o meio do caminho, não, pastor, Jesus vai ver que eu fiz e vai ter misericórdia de mim. Ô irmão, se você estiver com Ele, seguindo a vontade dEle, você vai entrar pelas portas e Ele vai te dizer: bendito a casa do meu Pai. Senão Ele vai te dizer assim: olha, maldito, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Palavra fiel, irmão, palavra de Deus, ela não tem curva. E eu quero trazer ao seu coração e ao meu coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava dizendo à igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava vivendo numa confusão, em um elenco, de uma forma que o apóstolo Paulo começa a falar assim, nós geralmente começamos a ler o versículo 17 assim: nisso não vos louvo. Nisto não vos louvo é uma palavra de gratidão? Ou é uma palavra de repúdio, de repugnação? Está dizendo: olha, eu não estou contente com o que vocês estão fazendo. Sim ou não? O pastor Paulo estava visitando a igreja de Corinto, e possivelmente ele passava lá de ano em ano. Não era de mês em mês, ele passava lá de ano em ano. Ele passava lá de ano em ano, e os irmãos novos convertidos na fé, porque aconteceu foi isso. A igreja cresceu de uma tal forma que não tinha pastor para mandar para todos os lugares. E o que o apóstolo Paulo ia fazer? Irmão, a primeira coisa, a primeira base de todo crente, escute isso: o crente consegue entrar no céu sem pastor? O que você acha? Sim. Sim ou não? E sem Jesus? Não. Sem Jesus, você consegue entrar no céu sem Jesus? Pastor, mas o pastor Jorge, nós estamos orando para ele, irmão. Que nós temos que estar é continuar na promessa que Deus nos prometeu, aleluia. Nós não podemos arredar o pé, infelizmente, na hora que nós mais precisamos.
Na hora da batalha, a hora que nós precisamos de soldado, você fala, você olha e você fala, aquele ali tem uma 12, aquele ali tem uma arma, eu não sei que, não tem nem de arma não, tem uma arma boa, é um fuzil. Não, Silas serviu o exército, ele sabe disso. Tem um fuzil, aí você fala, aquele ali tem um fuzil nas costas, eu vou precisar dele. Na hora que você pensa que o camarada é um leão da tribo de Judá, faz parte da tribo de Judá, né? Aí você olha, irmão, ele sai pior que um gatinho miando para lá, correndo da batalha. Ô irmão, Deus está chamando pessoas para a obra, com compromisso não é na terra, é compromisso no céu, aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não chama, Jesus não vai chamar minha esposa por mim. O negócio meu é eu e Deus, meu pastorado é eu e Deus, meu ministério é eu e Deus, meu pastorado é eu e Deus. Eu vou ser soldado se eu me colocar como valente. Não pense você que não vai levantar os infernos, o diabo vai se manifestar de todas as formas para tentar impedir o meu ministério, que vai, como tem levantado todos os dias. Só que a Bíblia diz que é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe quem é que vai fazer você ficar de pé na casa do Senhor? Obrigado, irmão Roberto, irmão Adilson, não te agradeci aquela hora. Perdão. Glória a Deus. Eu vou beber de cá primeiro, depois eu bebo dali. Deus conta com soldados que não têm medo de nenhuma circunstância. Não quer dizer que não vai vir circunstância que dá desânimo de voltar. Eu vou voltar para minha casa é lugar de aconchego. Mas uma vez que nós saímos para a batalha, irmão Roberto, nós saímos para a batalha, nós não sabemos nem a hora, nem o dia que nós vamos voltar. Sabemos que estamos na batalha. Até o dia que o próprio Jesus, aleluia, ele vai nos avisar, vai tocar uma trombeta e de repente os mortos que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro e depois vão ser nós, aleluia. Eu quero estar lá com você, aleluia. Eu quero estar lá com você, quero estar lá com seu pai, quero estar lá com a sua mãe, eu quero estar lá com a sua família, aleluia. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, eu vou dizer, irmão, nem ele vai. Nem ele vai. Porque a primeira coisa, irmão, para mim pregar o Evangelho do Senhor Jesus, eu não estou pregando por uma emoção. Por que eu prego o Evangelho? Porque eu caí de paraquedas no Evangelho? Não quer dizer que pessoas que aceitam Jesus não têm esse direito. Mas eu estou falando de aventureiro que já cai dentro da igreja e já parece que ele já cai dentro do terno do pastor e já fala, não, a partir de hoje eu sou pastor. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo de pessoas que veio para o Evangelho com compromisso, não em ser cargo. A minha aliança não foi quem me conheceu e quem me conhece, sabe que o meu negócio nunca foi em ser, mas sim servir ao Senhor. E sempre Deus tem me honrado. Ô irmão, eu me lembro quando Jesus recolhera meu pai. E ele olhava para mim e falava assim, olha, eu quero você assim, 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 nessa função. Eu olhava para minha esposa, eu não vou falar isso para a igreja, jamais. Eu chegar na igreja e eu falar isso para a igreja. Aí a minha esposa, como profeta de Deus, diz assim para mim, filho, você não acredita que ele é um profeta de Deus? Acredito, então espere somente, porque o que é de Deus acontece. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmão? Passou alguns dias, pastor Jorge estava lá presente conosco. Passou alguns dias, daqui a pouco, estava eu lá no lugar aonde meu pai queria que eu estivesse como profeta. Não precisou eu falar, não precisou eu mostrar para ninguém. Eu podia pegar um áudio que eu tinha no bolso, irmão Roberto, e falar, olha aqui, aqui está a testemunha, era meu pai que queria que eu estivesse aqui. Ô irmão, o negócio nosso não é com ninguém dessa terra não, o negócio meu não é com meu pai terreno não, o meu negócio é com Deus, aleluia. Quem tem um negócio com Deus é Ele que vela pela palavra. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir o que te prometeu, mas você precisa ficar na posição, você não pode sair do lugar a qual Ele tem os planos dele para com você, aleluia.
O pastor não está me enxergando, a pastora não está me enxergando, os irmãos não estão me enxergando, ninguém está me dando crédito. Irmão, nenhum profeta na terra, profeta na terra foi ouvido de primeira mão. Ezequiel foi vaiado, Eliseu, até as crianças zombavam dele. Irmão, todos os profetas que foram se levantados, poucos, daqui a pouco que eles começam, no tempo de Deus, no tempo de Deus, as profecias começam, eles zombavam e as profecias começam a acontecer. Lembra do irmão Noé? Lembra do profeta Noé? Vai chover, vai chover. O que aconteceu com o irmão Noé? Todo mundo tirando ele como? Louco! Isso aí é doido, tá sem não, tá biruto da cabeça já tá batendo as bielas. Isso não vai acontecer não. Daqui a pouco Noé começa, aleluia, mexer lá, terminar a arca. Eu acredito que Noé, se fosse pentecostal que nem eu, ia falar assim: gente, está acabando o tempo para vocês, ou vocês se convertam, viu, e entra na arca, ou vocês vão ficar de fora, viu, ou vocês vão morrer tudo, viu. E daqui a pouco nós vamos perceber que o irmão Noé começa, entra para dentro, o Senhor fecha a porta da arca por fora. O Senhor fecha a porta da arca por fora. Por que fechou por fora, irmão? Você sabe por que Jesus fechou? Deus fechou a porta da arca por fora? E não foi Noé que fechou? Posso te mostrar? Se fosse Noé que fechasse, na hora que ele visse o primeiro clamor, nós como seres humanos, por instinto, o que nós vamos fazer? Socorrer. Abrir, socorrer. O filho pode estar errado que for, na que grita socorro da mãe, o que a mãe faz? Socorre. Só que Deus falou: não, vem cá, Noé, vou ter um negócio com você. Esse povo zombou de você agora, Noé. Eles vão ver com quem ele mexeu. Ele não mexeu com você, Noé. Ele mexeu no Deus que estava sobre vós. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para vocês, irmão? Tem muitos que não olham e não acreditam, muitas das vezes até mesmo que eu falo: esse pastor aí está bem maluco. Esse pastor aí, ele gosta só de aventura. Parece que o pastor faz isso por esporte simplesmente. Hoje não vou te confessar, se não é Deus, aleluia, na minha vida, jamais eu ia largar o conforto da minha casa ou perto do meu trabalho, um dia de descanso que era para mim descansar, para mim viajar mais de 500 quilômetros, aleluia, para mim fazer a obra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: se nós estamos aqui é porque Deus um dia me fez uma promessa, e essa promessa, aleluia, um dia Ele também já cumpriu. E hoje eu estou aqui não para fazer mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, aleluia. E Jesus está chamando você, mas não para ser, aleluia, uns acomodados, para ficar dormindo o dia inteiro, para ficar preocupado com as coisas dessa terra. Deus está chamando você, aleluia, para você se preocupar com as coisas de Deus, aleluia. Preocupar com as coisas de Deus e preocupar com as coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: coisa de Deus não é matéria, não é parede, não, tá aí não. Coisa de Deus é eu e você, é almas. Jesus te chama para cuidar de almas. E cuidar de almas, irmão, você pode falar o que você quer para qualquer pessoa? Você pode falar o que quer para qualquer um? Pode, minha filha? Não, você tem que ter limite. Se Deus te mandar falar, você pode falar, porque é Ele que vela pela palavra. Certa feita, eu já contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo, porque o Espírito Santo me coloca no coração. Certa feita, eu estava numa congregação e aceitou Jesus lá um jovem chamado Cícero. E o Cícero vai para a igreja. Quando ele vai para a igreja, e ele vai indo, já estava perto de se batizar. Um dia o Cícero some da igreja. Cícero desaparece, não aparece mais na igreja, minha filha. E eu senti a falta do Cícero. Um dia eu fui fazer uma campanha na casa de uma irmã, e na hora que eu fui fazer uma campanha, já 11 horas da noite, porque não tinha outro horário, marquei 11 horas da noite a campanha. Irmão, crente tem que ter hora.
Tem que ter hora sim, irmão. Tem que ter hora para servir Jesus. E qual que é a hora de servir Jesus? Todo tempo. Toda hora, se alguém está necessitado, irmão, você tem que fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. O que não pode é cruzar o braço e dizer: isso aqui não é minha responsabilidade, isso é a responsabilidade do outro. A partir do momento que você joga a responsabilidade do outro, pode ter certeza que você dará conta ao Senhor por aquilo que você não fez. Eu me lembro que o Cícero, irmão Adilson, diácono Adilson, o Cícero subiu da igreja. E quando eu estou passando para ir na casa da irmã, tinha que passar numa viela, passar num trilho, aonde tinha lá uma lojinha, uma biqueira de droga, onde a turma ficava vendendo droga. E eu passei, eu percebi lá uns 15, 20 pessoas em volta de uma fogueira. E daqui a pouco, na hora que eu olho lá, eu vi que o Cícero me viu, e ele, envergonhado por me ver, ele fez isso. A hora que eu vi aquilo, eu falei: não, Cícero, calma aí. Saí do caminho que eu estava e fui até ele. Daqui a pouco, na hora que eu chego lá, ô Cícero, estou com saudade de você na igreja, estou sentindo sua falta. Cícero, vai para a igreja, Cícero. Deus tem uma obra grande na sua vida. Deus quer te dar vida e vida com abundância. E aquele jovem, irmão Adilson, daqui a pouco, na hora que eu olho para a cara dos outros homens que estavam lá em volta daquela fogueira, vendedores de drogas, ele estava todo mundo dando risada, tirando onda. Cícero, você vai para a igreja, Cícero? Ah, Cícero, você vai para a igreja? Daqui a pouco, esse camarada aqui parece que ficou um pimentão vermelho. Já viu o Daniel Braga, irmã Fia? Fica um pimentão, não é assim, irmã Fia? Vermelho de todo jeito. E eu falei: opa, mas está zombando, não é do Cícero não, está zombando é de Deus. Na hora, eu vestido numa autoridade tamanho e comecei a esticar o dedo no nariz daqueles homens. Olha, você está rindo de Cícero, mas você não pode dar vida para Cícero. Você está rindo de Cícero, mas você também não pode dar vida para Cícero. E comecei dedo por dedo, nariz por nariz, irmão, falava com aqueles homens. Daqui a pouco eu terminei, fiz o que tinha que fazer. Aí, irmão, estava ainda debaixo da unção do Espírito Santo. Daqui a pouco eu saio. Na hora que eu pego a viela, virou um pouquinho a esquina, a perna fez assim, ó, aqui como que a perna fez. Jesus, aonde eu fui mexer, Jesus? Eu fui mexer com os traficantes aqui do bairro. E agora, Jesus? E agora? E se eles me perseguirem aqui? Primeira coisa, dúvida vem batendo no nosso coração. Se é Deus mesmo que está conosco, e se é coisa da nossa cabeça. Uma coisa eu sabia, eu já tinha feito. Não dava para voltar mais para trás. Agora era confiar. Sabe o que eu vi? Oh, Jesus, não fiz por mim, eu fiz por você. Jesus querido, eu tenho certeza que foi o teu Espírito Santo. E eu sei que é Ele que se vai encarregar. Naquela mesma hora, parece que a coragem voltou e fui embora. Quando eu fui embora, passou mais ou menos uns 2 meses, 2, 3 meses, estou ainda nessa campanha. Na hora que eu estou passando lá, uma semana depois de Cícero, eu fui lá, bati o dedo no nariz de todo mundo. Eu estou lá na igreja, arrumando a igreja. E eu me lembro até hoje que eu estava arrumando aqui o altar, essa toalhinha, passando um paninho aqui no púlpito. Daqui a pouco chega uma irmãzinha por esse lado: pastor, o senhor não sabe quem morreu? E eu falei: não sei. Quem? O Cícero. Irmão, bateu uma tristeza naquela mesma hora, porque perder uma alma, só Jesus, e quem tem amor por alma sabe o que é perder uma alma para o adversário de nossas vidas. Porém, Jesus me levantou, eu como profeta naquele dia, e aquela alma eu não vou dar conta diante de Deus, porque ele foi avisado no último período. E eu me lembro que Cícero morre querendo beber água na torneira, morreu. Na outra semana eu passo lá. Na hora que eu passo lá, na mesma
vi ela, eu olho o mesmo time lá. Na hora que eu olho no mesmo time, vem eu lá novamente com aquela mesma autoridade. Oi, eu não falei para você que vocês não podiam dar vida para Cícero? Ei, eu não falei? E agora? Viu? E vocês? Não, pastor, vira essa boca para lá, pastor. Vira essa boca para lá, pastor. Porque nós sabemos que o Senhor é um homem de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu não conhecia aquele bairro. Daqui a pouco aqueles próprios homens malfeitores, eles começam a me chamar para pregar o evangelho naquela favela. Sabe o que aconteceu, irmão? Muitas vidas foram, aleluia, contagiadas, receberam o poder do Espírito Santo através daquele sinal de valentia. Sabe o que Deus está esperando de mim e de você, irmão? Deus está esperando de mim e você se colocar no lugar. Olha, estou pronto para fazer o querer do Senhor. É bem verdade, irmão Roberto, que quando nós falamos que estamos prontos para o querer do Senhor, a batalha vai aumentar. E pensa bem, vai começar a batalha terrena, é horário de trabalho que não vai combinar, é comida que vai se atrasar, é pente que some, é sapato que anda sozinho no dentro de casa. Irmão, eu nunca vi na hora do culto o sapato perdendo nada, os dois andam no pé, e na hora do culto não acha. Por quê, irmão? É as hostes espiritual da maldade contra eu e você cumprir o propósito que a qual nós fomos chamados. Visita chega na hora do culto e muitas outras coisas. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Nada pode atrapalhar a comunhão com Deus. Nada desta terra pode atrapalhar a comunhão com Deus. Por quê? O dia que Ele te chamar, vai ser você. E ninguém vai atrapalhar a sua chamada, porque Ele vai te chamar e vai te levar e pronto. Eu me lembro a última vez que eu vim aqui em Pertões, no mês passado. Antes de vir para cá, eu falava com a minha mãe, 15 dias antes. 15 dias antes eu vou até onde a minha mãe estava e falei, mãe, eu não vou poder estar aqui nesses próximos 15 dias, porque domingo que vem, sábado que vem, eu vou estar em Pertões, e no outro domingo, possivelmente já a preparação do casamento da minha filha. E a minha mãe olhou para mim assim e falou assim, filho, vai fazer a obra de Deus, deixa a sua mãe aqui, porque a sua mãe já está nas mãos de Deus. Vai lá cuidar da obra de Deus e cuidar do casamento da sua filha. Irmão, eu vim alegre, vim fazer a obra de Deus. Tive lá na irmã Fia, tive aqui na irmã Helena, tive aqui na igreja, tive alguns outros irmãos. Irmão, para fazer a obra de Deus com amor, saí do meu lar, larguei a minha mãe que eu poderia estar visitando no outro domingo, por amor de pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque Deus colocou este amor na minha vida. E sabe para quê, irmão? Para receber muitas das horas a ingratidão que a pessoa sabe dar. Mas eu tenho certeza uma coisa: o céu nos espera, e o galardão do céu não é a forma que o homem sabe pagar. Olha, irmão, mas que eu quero fazer algo por você, não é da forma que Deus vai me dar. Aleluia. Pode ter certeza que o pranto aqui nessa terra é de Deus que eu vou colher. Aleluia. É do céu que nós vamos colher. Não espere nada dos homens desta terra. Eu falo isso com o coração e a alma chorando. Quantas das vezes eu larguei minha mãe, larguei meu pai para fazer a obra de Deus. Larguei minhas filhas para fazer a obra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, não vou parar. Não vou parar. Porque quem me chamou é quem garante a minha vitória na Macantalaia. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei para onde vou, aleluia. E qual foi a chamada para a minha vida. E não foi para me acovardar na primeira batalha, na primeira circunstância. Ô irmão, se de pé ou se deitado, eu vou dar glória a Deus do mesmo jeito. Aleluia, porque eu já dei, aleluia. Se andando ou não andando, dou glória a Jesus do mesmo jeito, porque eu já dei, aleluia. Aleluia, se chorando ou se gemendo, vamos dar glória a Jesus, aleluia. O que não podemos, irmão, é um bando de gente mimada na obra de Deus. O céu não quer mimado, não, irmão. Lá não vai ter paparicação, não. Ô irmão, vamos para o céu.
entenda que é para você, viu, irmão? Não entenda para você, mas ou eu me tomo vergonha na minha cara, viu? E sirva Jesus com alegria e faça segundo a vontade de Deus, ou infelizmente a bênção não vai estar na minha casa. Aí depois não sabe por quê, muitas coisas deixam de acontecer. Irmão, eu preguei 3 palavras dessas. Uma das palavras dessa, não estou dizendo que Jesus vai recolher, mas eu preguei 3 vezes palavras como essa. E a séria, canta lá. Terceira vez que estou pregando é esta. A primeira palavra que eu preguei como esta: Jesus levou meu pai. Jesus levou meu pai. E eu falei: Jesus, primeiro ser provado pela palavra é a gente. Segunda palavra pregada como essa: eu caí de 7 metros, mais ou menos de 7 metros de altura. E eu fiquei mais de 5 meses deitado numa cama. Mas nem por isso deixei de falar que Jesus é bom, que a benignidade dele dura para todo sempre. Aleluia. E não vou deixar de falar, porque eu sei quem me chamou. Aleluia. Se você sabe quem foi Deus que te chamou, então é a hora de você ter compromisso com o céu. É hora de você fechar com o céu. É você dar crédito para o céu. Não esquenta a cabeça. Se o irmão da direita ou da esquerda não está indo para o céu, ô irmão, seu papel é de anunciar a palavra de Deus. Aleluia. E Deus se encarrega com o resto. Aleluia. O papel seu é dizer: olha, se você continuar nesse caminho, a vitória não virá sobre você. Mas sabe qual que é o mal das igrejas de hoje? Sabe qual que é o grande mal? Escute aí, você que está ao vivo aí. O grande mal das igrejas de hoje: que tudo pode. Não, lá seu pastor não deu jeito, vem para cá. Não, aqui pode, aqui também pode. Não, aqui pode. Não, irmão, o céu não tem jeitinho não. No céu ou você é, ou você é. Ou você tem compromisso, ou você não tem compromisso. Você quer uma coisa séria com Deus? Tenha compromisso com o céu. Aleluia. Não é com o pastor Daniel não. O pastor Daniel está, olha irmão, não está nem esquentando a cabeça com você, se você quer ou não quer. Mas uma coisa é certa: não vou deixar de pregar, não vou deixar de falar, de te avisar, porque naquele grande dia, pode ter certeza que esse magrelo aqui vai estar lá dizendo: olha Jesus, esse daí foi eu que ministrei ao coração deles. Eu estava lá, eu ministrei. O irmão antes estava lá na minha retaguarda e ele ouviu o que eu preguei. E naquele dia todos nós vamos dar conta diante de Deus. Porém, o céu nos espera. Está na hora de nós não olharmos para a direita nem para a esquerda. Você viu o penteado da irmã? Viu a unha da irmã? Viu o cabelo da irmã? Viu o irmão, o sapato do irmão? Você viu a roupa do irmão? Você viu o nariz do irmão? Viu o perna do irmão? Não está na hora de largar isso. O negócio é, irmão, sabendo que você vem para cá, vem para a casa de Deus. Pode o pastor não estar presente aqui no lugar, mas tem um sumo pastor, que é pastor do pastor, que está presente neste lugar, e ele ouve as suas orações quando você responde. Aleluia. Quando você faz o pedido e ele te responde. Aleluia. Não precisa do pastor ele estar 24 horas somando, cuidando da sua vida. Ao contrário, o pastor nem tem tempo para cuidar da sua vida 24 horas. E outra coisa, você não deixa. Não tem como o pastor ficar 24 horas rodando, a não ser o sumo pastor. Aleluia. Aquele Senhor que nunca vai deixar você desguarnecido. Aleluia. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Jesus não guardar a sua casa, em vão você tentar guardar a sua casa. Se o Senhor não edificar a sua casa, não vai ser você que vai edificar. Eu estou chamando você para o lado de Jesus. Quantos entendem essa palavra? Irmão Roberto, faz favor, irmão Matheus, pega essa mesa e põe aqui na frente, por favor. Glória a Deus. Irmão, o negócio do céu não interessa se é branco, preto, se é amarelo, se é vermelho. O importante é que Jesus está presente aqui no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmão, nós vamos cear. Nós vamos cear agora. O compromisso nosso é com o céu. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios, que a igreja de Corinto estava andando bagunçada, irmão. Se você pensar numa igreja problemática, é a igreja de Coríntios. Igreja de Coríntios, ela era uma igreja bagunçada. Quando eu falo igreja bagunçada, é que o apóstolo Paulo chega e fala assim: ô irmão, não estou gostando do que vocês estão fazendo não, isso aí eu não estou. Isso aí eu não vou aprovar não. Nisso eu não vos dou. Eu vou ensinar um negócio para vocês. Eu aprendi uma coisa com Jesus, é o que eu também vou ensinar. Aí começa ele a falar: olha, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória, comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice da nova aliança. Tomai e bebei, todas as vezes em memória de mim, até que eu... Irmão, essa é uma convicção que Jesus vai voltar. E Ele vai nos levar para o céu. Ele vai nos levar para o céu. O negócio nosso é com o céu. E Ele vai voltar. Enquanto a irmã Tileia vai louvar, eu vou estar higienizando a mão. Convidar o irmão Francisco aqui para frente. Higienizar a mão ali atrás, na pia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Vou estar louvando ao Senhor, irmãos, com o hino de número 301. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. 301. Larga. Aleluia. Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. A igreja se coloca de pé. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adeus, vem para cá. Glória a Deus. Vamos fazer uma fila aqui, ó. 2 de cá e 2 de cá. Entra agora. 2 de cá e 2 de cá. Fica bonito. Vamos filas, vem para cá também. Glória a Deus. Aleluia. 2 para cá e 2 para cá. Glória a Deus. Isso, é mesmo. Vai ficar mesmo. Glória a Deus. Ó Espírito Santo. Aqui em minhas mãos, Senhor, está aqui esse pão que simboliza, Senhor, a tua carne. A partir deste momento, Senhor, nós vamos participar, Senhor, do teu corpo, em memória do Senhor. Jesus querido, nós queremos, Senhor, que a partir deste momento, Senhor, vai ser vida para a tua igreja. E é em nome de Jesus que nós vamos participar e determinamos a bênção, Senhor, sobre cada vida, cada irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que é para examinar o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Não podemos tomar o pão dignamente. Se tiver algum irmão considerado com outro, a Bíblia diz que antes de entregar a oferta, tem que pedir perdão um ao outro, para que o Pai Celestial vos perdoe. Viu? Aí depois vem continuar oferecendo a oferta ao Senhor. Nesta hora nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você que está sentindo, viu? Que tem alguma causa, nós vamos orar agora. Esta oração, viu? É para você. Tem pessoas que acham, por causa de um pensamento, ele deixa de cear. Irmão, não pode deixar de cear por qualquer coisa. A Bíblia diz que é para examinar o homem a si mesmo. E eu quero que você curva a sua cabeça e confesse ao Senhor Jesus aí agora. Fala dos seus problemas, da sua circunstância, aquilo que não se agrada. Mas nós também orientamos aquela pessoa que não é batizada, não tomar ainda, esperar o batismo. Nós vamos ter batismo logo. E na hora do batismo, quando batizar, você toma posse desta bênção. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos orando, Senhor, por esta pessoa
Você está pedindo perdão, Senhor, pela falha do mês, pelo aquilo que ela fez, pelo que ela pensou, que ele agiu. Ó Jesus querido, tem hora, Senhor, na hora do nervosismo, as pessoas tomam decisões erradas, na hora errada, e é em nome de Jesus que eu peço que o Senhor venha entrar, Senhor, em todas as causas, e fazendo, Senhor, o teu querer, Senhor, a tua vontade em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem Todos participaram, todos pegaram. Pode cear. participar em memória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. 328. O pão da vida descido do céu, da paz, Oh, glória! Oh, aleluia! o pão celeste rodado por Deus é Cristo Salvador. Aleluia. Aleluia, Pai amado e Deus Santo, nesse momento, ó Pai, eu te apresento esse vinho feito, ó Pai, por mãos humanas, simples, mas nesse momento eu ergo aos céus para que o Senhor faça a transformação, Pai. Transforma no teu sangue e que esse vinho, ó Pai, venha fortalecer, Deus, o teu povo, venha dar força, venha dar alegria, e todos aqueles, Pai, que tomar desse alimento, que seja fortificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu caso no Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, dizer em memória de mim. 39, irmãos. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por
Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pode participar em memória de Jesus. Até que Ele venha. Como espinhosa aleluia. Oh, glória. Quanto Ele amou. Glória séria. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo Aleluia. Aleluia. Você está mais alto do que a neve. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Aleluia. Oh, Yandecatalaia. Leva saúde para o seu lar. Aleluia. Leva alegria para o seu lar. Aleluia. Se confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve serei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso culto. Este ano foi um ano bastante turbulento. Eu gostaria que vocês na live mesmo podem deixar a live aí. O ano foi muito turbulento em várias circunstâncias. Mas eu nunca vi, eu posso ser sincero com os irmãos, Deus sempre nos deu vitória em todas as áreas. E a obra de Deus nessa cidade, eu falo que ela tem sofrido, irmão. Tem sofrido de forma que eu tenho me lamentado e chorado. Eu estou com o irmão Roberto, que está. Quando eu estou falando com o irmão Roberto, parece que eu estou fazendo ele puxar sardinha para o meu lado. Mas ele conhece. Eu falei com os irmãos aqui da cidade que eu precisava de alguns meses para me entregar algumas coisas em São Paulo, para me ficar mais livre, para me dar uma atenção maior para perdões. Lembra disso, irmão Anderson? Lembra disso? Ainda não consegui vivenciar. E me aconteceu agora, segunda-feira passada, uma irmã me liga. Uma irmã missionária me liga. Pastor Daniel, amém? Se passeou, irmã. Eu queria fazer uma construção de um salão. E eu gostaria que essa construção fosse para a igreja. E eu olhei para ela e falei, irmã, só que pastor, eu tenho dinheiro para fazer uma parte, ajudar uma parte,
Se eu fazer uma parte, eu não consigo fazer a outra. Eu queria que fosse uma igreja, mas eu também não tenho casa. Olha o coração da irmã. Eu não tenho casa onde morar. O que você faz? Você pega o terreno da irmã, que a irmã quer que faz a igreja, e deixa a irmã fora na casa, pagando aluguel? Seria justo isso? O que os irmãos acham? Não. Mas a irmã pega um propósito dela com Deus, ela faz um propósito lá, pastora Helena, 800 metros mais ou menos, né? 1000 metros, né, irmão? Da nossa congregação de São Paulo. Pastor Daniel, eu gostaria de passar o terreno para a igreja construir. E a igreja faz uma casa para mim usufruto. Enquanto eu preciso. E eu ajudaria com valor ainda, um valor simbólico. Eu daria o terreno para construir a igreja, e depois a igreja lá na frente constrói a minha casa. O que os irmãos fariam? Não, Adilson, o que o senhor faria? O senhor como pedreiro? Eu pego o terreno para a igreja e fazer a casa da irmã. Simples assim? Não, simples assim também não. Mas Deus então providenciando. Mas nós não vivemos nós não oramos para Deus dar terreno? Não oramos? Oramos para Deus dar aqui, dar lá, assim? Sim ou não? Sim. E aí agora? Pastor Daniel vai deixar a irmã no aluguel ou tira a irmã do aluguel? E aí? Se o pastor é um pastor só para várias igrejas, como que o pastor faz? Então faz igual aqui, né? Igreja embaixo e constrói a casa. É a ideia nossa, vai fazer isso. Nós vamos fazer a igreja embaixo, o terreno, irmã Adilson, é um terreninho pequeno, que é de 5 de frente, 12 de fundo, lá no fundo tem 6,5. Já é um terreninho maior que isso aqui um pouquinho, né, para fundo, e mais largo, né, irmão? Então, o que os irmãos acham? É bênção ou não é bênção? Devemos segurar ou não devemos segurar? Sim. Porém, irmão, isso vai requerer. O pastor queria vir já para ficar o tempo mais, pelo menos, eu cheguei a falar ao senhor quantos dias, irmão, que eu ia ficar pelo menos um mês aqui. Pelo menos 10 dias, eu falei, eu vou dar para a obra de Deus lá, e vou ficar lá e tal. E agora?